Minha vida sempre foi dedicada ao estudo divino. Desde a juventude, quando ainda hesitava entre seguir os passos do meu pai na advocacia ou atender ao chamado que sentia em meu íntimo, as escrituras sagradas exerciam um fascínio inexplicável sobre mim. Passei incontáveis horas debruçado sobre os textos bíblicos, inicialmente por curiosidade, depois por um desejo profundo de compreender a complexidade da fé e a vontade de Deus para a humanidade. Aos poucos, a teologia se tornou minha paixão e, posteriormente, minha profissão. Dediquei anos de minha vida a aprofundar meus conhecimentos, matriculando-me em seminários, universidades eclesiásticas e consumindo uma vasta gama de livros e artigos sobre as mais diversas interpretações e correntes teológicas. Não me contentava com um conhecimento superficial, ansiava por mergulhar nas profundezas dos textos, buscando nuances e significados que pudessem ter se perdido ao longo dos séculos através de traduções e interpretações. Essa busca incessante me levou a aprender línguas antigas, como o hebraico e o grego koiné, para poder ler os textos originais do Antigo e do Novo Testamento. Comparava diferentes traduções, analisava os contextos históricos e culturais em que foram escritos e buscava a opinião de outros estudiosos e teólogos renomados. Minha biblioteca pessoal cresceu exponencialmente, tornando-se um verdadeiro santuário de conhecimento, repleto de volumes empoeirados e anotações rabiscadas em suas margens. Com o passar dos anos, minha reputação como teólogo sério e dedicado se consolidou. Fui convidado a participar de conferências, a escrever artigos para publicações especializadas e a lecionar em instituições religiosas. Mas, apesar de todo o conhecimento adquirido e do reconhecimento alcançado, sentia que ainda havia algo a ser descoberto. Foi com esse anseio que decidi embarcar em uma nova pesquisa aprofundadíssima sobre a história dos textos bíblicos, buscando manuscritos antigos e versões pouco conhecidas. Meu objetivo era rastrear a evolução das escrituras ao longo do tempo, identificar possíveis alterações ou omissões e tentar chegar no mais próximo possível da mensagem original. Essa busca me levou a lugares remotos e bibliotecas pouco acessíveis, mas nenhum se comparava ao fascínio e à magnitude da Biblioteca do Vaticano. Sabia que ali, entre seus corredores que pareciam labirintos e prateleiras repletas de manuscritos seculares, poderia encontrar algo realmente significativo. Após meses de negociações e trâmites burocráticos, finalmente obtive a permissão para acessar as seções mais restritas da biblioteca. Caminhei por corredores silenciosos, sentindo o peso da história e do conhecimento que emanavam de cada livro. Manuscritos iluminados, códices medievais e pergaminhos centenários se alinhavam nas prateleiras. Testemunhas silenciosas de séculos de pensamento e fé. Passei dias imerso naquele universo de saber, examinando catálogos antigos, consultando especialistas e solicitando a análise de diversos manuscritos. A maioria deles eram versões conhecidas dos evangelhos, cartas apostológicas e outros textos bíblicos. Mas eu continuava buscando algo diferente, algo que fugisse do canone estabelecido. Em uma tarde particularmente fria, enquanto examinava uma seção de manuscritos não catalogados, encontrei um volume que me chamou muita atenção. Era um códice de tamanho médio, encadernado em couro desgastado pelo tempo e sem qualquer tipo de identificação visível. A única coisa que o diferenciava dos demais era a sua antiguidade aparente e o fato de estar guardado em uma caixa separada, como se fosse um item especialmente delicado ou perigoso. Com o coração palpitando de expectativa, solicitei a um dos bibliotecários que me permitisse examinar um manuscrito. Ele hesitou por um instante, como se estivesse considerando as implicações do meu pedido, mas acabou cedendo, com a condição de que eu manuseasse o volume com extremo cuidado e sob a sua supervisão. Levei o manuscrito para uma mesa isolada, onde a luz suave das janelas iluminava as páginas amareladas pelo tempo. Abri-o com reverência, sentindo o aroma característico de papel antigo e tinta envelhecida. As palavras estavam escritas em um latim que me pareceu arcaico, diferente do latim clássico que eu havia estudado. Era um latim primitivo, com construções gramaticais e vocabulário que remetiam aos primeiros séculos da era cristã. Passei horas decifrando o texto, letra por letra, palavra por palavra. A dificuldade era grande, mas a cada frase compreendida, a excitação e a curiosidade aumentavam. Lentamente, o conteúdo do manuscrito começou a se revelar, e o que eu lia me deixava cada vez mais perplexo e perturbado. O texto não tinha título nem autor, como se quem o tivesse escrito quisesse permanecer no anonimato. Mas, em suas primeiras linhas, encontrei uma frase que me fez estremecer. Hic incipit Evangelium quintum, ou em português, aqui começa o quinto evangelho. O quinto evangelho. A simples menção dessas palavras era uma afronta a tudo que eu havia aprendido e acreditado durante toda a minha vida. Os evangelhos canônicos eram 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não havia nem nunca houve um quinto evangelho reconhecido pela igreja. Mas ali estava ele, diante de meus olhos, um manuscrito antigo que afirmava ser o quinto relato da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Minha mente fervilhava de perguntas e dúvidas. Seria uma falsificação? Uma obra desconhecida? Continuei a ler, ansioso por descobrir o que aquele texto misterioso tinha a dizer. E o que ele dizia mudava tudo. O texto se apresentava como uma conversa, um diálogo ocorrido antes da criação do mundo.
Os interlocutores eram ninguém menos, ninguém mais que Deus e Satanás. A ideia de ter acesso a uma conversa tão primordial e transcendental era, por si só, avassaladora. Deus falava com entusiasmo sobre seu plano de criar a humanidade, um projeto ambicioso e cheio de potencial. Ele descrevia os seres humanos como seres dotados de inteligência, emoções e, acima de tudo, livre arbítrio. Foi nesse ponto que Satanás interveio. Sua voz, tal como descrita no manuscrito, era carregada de uma astúcia fria e penetrante. Ele questionou a decisão de Deus de conceder liberdade aos seres humanos. Mas eles serão livres? Perguntou Satanás, sua voz ecoando no vazio primordial. Houve uma pausa no diálogo, um silêncio carregado de significado. Parecia que até mesmo Deus hesitava diante daquela pergunta fundamental. Eles acreditaram que são. Respondeu Deus, sua voz agora um pouco mais baixa, como se estivesse revelando o segredo. Um sorriso, descrito como gélido e calculista, surgiu nos lábios de Satanás. Então, eu serei aquele que dirá a verdade, afirmou ele, com uma certeza sombria. E assim, o manuscrito prosseguia, narrando uma perspectiva completamente nova sobre o papel de Satanás na história da humanidade. Longe de ser o corruptor e o adversário de Deus, ele era apresentado como o guardião da verdade, aquele que seria condenado ao inferno para que suas palavras não fossem ouvidas. O texto sugeria que o papel de Satanás nunca foi o de corromper a humanidade, mas sim o de despertá-la para a ilusão em que viveria. Ele seria o portador da verdade inconveniente, aquela que desafiaria a narrativa divina. A passagem sobre o pecado original era particularmente chocante. Segundo o quinto evangelho, o pecado original não teria sido a desobediência a Deus, mas sim o momento em que Adão e Eva perceberam a mentira em que estavam vivendo, a ilusão de sua própria liberdade. A implicação era aterradora. Toda a história da humanidade, toda a fé que eu havia professado durante toda a minha vida, poderia estar baseada em algo construído para manter as pessoas cegas, ignorantes de sua verdadeira condição. Fechei o manuscrito com as mãos trêmulas, sentindo um turbilhão de emoções conflitantes. A incredulidade lutava contra a fascinação, o medo contra a excitação da descoberta. Se aquele texto fosse real, então tudo que eu acreditava seria uma farsa. Minha vida, dedicada à busca da verdade divina, teria sido uma busca por uma ilusão cuidadosamente construída. Mas e se fosse apenas uma falsificação antiga? Um delírio de algum monge esquecido? Uma obra apócrifa, sem qualquer fundamento histórico? A dúvida me corroía por dentro. Eu precisava saber, precisava encontrar alguma forma de verificar a autenticidade daquele manuscrito. Naquela noite, de volta ao meu quarto no hotel, rezei como sempre fazia antes de dormir. Mas, pela primeira vez em minha vida, minha oração não foi direcionada a Deus. Em vez disso, murmurei palavras silenciosas no escuro. Uma prece hesitante e cheia de incerteza, buscando algum tipo de resposta para o enigma que o quinto evangelho havia me apresentado. Então, enquanto sussurrava minhas dúvidas e anseios, senti um arrepio percorrer minha espinha. O quarto pareceu ficar mais frio, e uma sensação estranha se manifestou no ar. A única vela acesa sobre a mesa oscilou. Então, atrás de mim, uma voz sussurrou. Era uma voz suave, quase inaudível, mas carregada de uma autoridade inegável. Agora você entende. Não me virei. De alguma forma eu sabia quem estava ali. Aquele arrepio na espinha, a mudança de temperatura no quarto, a oscilação da vela, tudo indicava uma presença do sobrenatural. E pela primeira vez em minha vida, eu não senti medo. Em vez disso, uma estranha sensação de paz e compreensão tomou conta de mim. Era como se um véu tivesse se levantado, revelando uma verdade que sempre estivera ali, oculta sob camadas de dogma e tradição. Na manhã seguinte, voltei à Biblioteca do Vaticano, ansioso por continuar minha pesquisa e, se possível, encontrar mais informações sobre o misterioso Quinto Evangelho. Mas, para minha surpresa e crescente apreensão, o manuscrito havia desaparecido. Procurei por toda parte, revirei catálogos, conversei com os bibliotecários, mas ninguém se lembrava de tê-lo visto. O volume que havia examinado na tarde anterior parecia ter evaporado, como se nunca tivesse existido. Com o tempo, comecei a me questionar se realmente havia lido aquele texto, ou se tudo não tinha passado de um sonho vívido, uma alucinação causada pelo cansaço e pela intensidade da minha pesquisa. A falta de qualquer evidência física do manuscrito alimentava minhas dúvidas. Ainda assim, a memória do que eu havia lido permanecia vívida em minha mente, perturbando meu sono e questionando minhas crenças mais profundas. Não conseguia mais rezar com a mesma convicção de antes. A imagem de um Deus que enganava a humanidade, mesmo que fosse para um bem maior, era perturbadora demais para conciliar com a fé que eu sempre professei. Certo dia, enquanto caminhava por uma igreja vazia, buscando talvez algum conforto ou orientação, vi um padre orando fervorosamente diante do altar. A luz fraca das velas projetava sombras alongadas nas paredes, criando uma atmosfera de solenidade. Aproximei-me em silêncio, hesitante em interromper a sua oração. Quando o padre finalmente ergueu os olhos, reconheci ele. Era um dos bibliotecários do Vaticano, um dos homens que havia me ajudado em minha pesquisa. Ele sorriu gentilmente ao me ver. "Você também encontrou o manuscrito, não foi?" perguntou ele. Sua voz era calma e acolhedora. Senti o sangue gelar nas minhas veias. A confirmação de que o manuscrito realmente existia e que outras pessoas também haviam encontrado era ao mesmo tempo perturbadora e excitante. O padre riu baixinho, um riso quase imperceptível, e apontou para a cruz que estava sobre o altar. A imagem de Cristo crucificado. "Ele está observando",
disse ele. Olhei para a imagem de Jesus, o rosto sereno em meio ao sofrimento. E, por um segundo, apenas por um breve instante, tive a impressão de que seus olhos se moviam, como se estivesse me observando com uma expressão enigmática. Um medo súbito e avassalador tomou conta de mim. Corri para fora da igreja, com o coração disparado, enquanto ouvi a voz suave do padre murmurando baixinho. Eles não podem saber. Nunca mais voltei àquela igreja. Nunca mais consegui rezar com a mesma fé de antes. Um encontro com o quinto evangelho e a conversa com o padre haviam abalado os fundamentos da minha crença. Mas algumas noites ainda sonho com a voz no escuro. Aquela voz que sussurrou, agora você entende. E me pergunto se no fim das contas, o verdadeiro enganador não era quem eu sempre pensei que fosse.